Esteja bem e em paz. Te convido à leitura de Lucas, capítulo 19. Leremos os versos 45 e 46. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Bom, esta passagem aqui se refere a uma das vezes que o Senhor Jesus ele expulsou cambistas e mercadores do templo. Aqueles cambistas, eles ficavam ali no templo vendendo animais para que os judeus pudessem fazer os seus sacrifícios, né? E eles sabiam que a pessoa havia ido ao templo, muitas vezes vindo de longe, e não podia trazer os seus animais, né? E aquela pessoa necessariamente teria que comprar um animal ali para sacrificá-lo no templo. Então esses cambistas, eles cobravam um preço até exagerado, né? Por aqueles animais, para que o judeu pudesse fazer o seu sacrifício. O Senhor Jesus expulsa esses cambistas do templo e traz à memória uma palavra da Escritura, do Antigo Testamento, né? Dizendo-lhe: está escrito, a minha casa será casa de oração. E depois Jesus lhes faz uma censura: mas vós a transformastes em covil de salteadores. Bom, no Novo Testamento, nós vemos a presença do elemento da casa de Deus em nós, ou seja, nós sendo o santuário do Espírito Santo, e também como edifício espiritual, ou seja, existe um santuário dentro de nós, onde habita o Espírito Santo, e onde nós mesmos somos um edifício espiritual de habitação, né? Jesus diz que aquele que o ama é o que guarda os seus mandamentos. E neste, ele e o Pai fariam morada. Então, trazendo um paralelo sobre a questão do templo físico, onde Jesus purificou, dizendo que aquele templo deveria ser casa de oração e não covil de salteadores. A nossa vida, nós também devemos ser casa de oração, cada um de nós, edifício santo de habitação de Deus. Isso não quer dizer que nós não devemos congregar, longe disso, ao contrário. A Bíblia tem que ser completa em todos os aspectos, né? Um elemento não elimina o outro. A Bíblia também, a mesma Bíblia que diz isso, que somos edifício espiritual, também nos adverte a congregar. E dizendo até que aquele que retrocede, Deus não se compraz com a alma dessa pessoa que deixa de congregar. Então nós devemos congregar, não é porque somos edifício espiritual que estamos autorizados a deixarmos de congregar. Aonde a igreja se reúne, nós devemos estar reunidos com a igreja. Seja num templo, num salão, numa casa, ao ar livre, em qualquer lugar, mas devemos congregar e estarmos juntos com a igreja. Quando o Senhor Jesus diz que está escrito, né? A minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores, ele se refere ali ao templo, mas contextualmente nós entendemos também nós mesmos como edifício espiritual devemos ser casa de oração e não covil de salteadores. E o objetivo deste pequeno vídeo aqui, covil de salteadores, não é fazer com que nós olhemos para outros grupos, onde nós vemos ali equívocos, erros, heresias, mercado da fé. Não é esse o objetivo. O objetivo é nós voltarmos os nossos olhos para nós mesmos, de forma humilde, de forma crítica, de forma corretiva, para se nós
identificarmos que nós não estamos sendo casa de oração, mas estamos permitindo salteadores, de alguma forma, roubar os elementos da fé cristã que deveriam habitar em nós. E ao olharmos isto e vermos isso intimamente, de forma crítica e corretiva, pode ser que nós fiquemos ofendidos com o Evangelho. Mas esta ofensa seria no sentido de nos corrigirmos. Então, nós não vamos olhar para outras pessoas, nem para outros grupos cristãos, nem outras denominações. O objetivo deste vídeo é nós olharmos para nós mesmos e fazermos aí um contraste, deixarmos esta palavra bater em nós, para ver se há algo errado conosco, nós teremos a oportunidade de corrigi-lo. E se não houver nada errado em nós devemos perseverar para continuarmos, desta forma, tá bom? Então, quais são as possibilidades, quais são as ciladas quando a casa de oração que está em nós pode se tornar covil de ladrões? Bom, ela pode se tornar covil de ladrões quando o Senhor da casa, que é Cristo, o Senhor do templo, que é Cristo, não for reconhecido. Quando nós não reconhecemos Cristo como Senhor desta casa espiritual, que nós somos também. Lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 1, existe uma promessa a respeito disso. Malaquias 3:1: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Esse anjo com letra maiúscula é Cristo, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, virá ao templo do Senhor aquele a quem nós buscamos, que é Cristo. Então, Cristo, ele é o Senhor do templo. O Senhor do templo, do santuário que temos em nós, para a morada dele, para a habitação do Espírito Santo. Ele é o Senhor. Então, nós permitimos que estejam salteadores dentro desse nosso templo interno quando nós não reconhecemos o Senhor do templo. Quando nós achamos que a vida é propriamente nossa e nós temos outros senhores que nos governam. Quando nós achamos que Cristo deve governar apenas a igreja, quando nós nos reunimos com nossos irmãos e irmãs em comunhão santa. E esquecemos que ele deve ser Senhor do templo que está estabelecido intimamente em nós, interiormente em nós. Cristo deve ser o Senhor deste templo, Lembrando que Cristo veio para o seu templo, como diz aqui. Ele veio para o templo que está aqui. Mas nós vemos no Novo Testamento situações onde aceitaram e não aceitaram a Cristo. Nós olhamos aqui Mateus capítulo 1, verso 21. Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz a um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Cristo, ele é o Salvador do seu povo, da sua igreja. Então nós, enquanto igreja de Cristo, devemos reconhecer o seu senhorio absoluto em nós. Lembrando que este mesmo Cristo veio para o seu povo de Israel, que o rejeitou. Por isso o Evangelho, ele foi estendido aos gentios, como diz lá na carta aos Romanos, capítulo 10 e capítulo 11. João diz isso aqui, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Depois vem o versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes que creem no seu nome não é apenas aqueles que creem que ele existe, mas sim naqueles que confiam nele a ponto de tê-lo como Senhor da sua vida, aquele que habita esse edifício espiritual. Nós devemos reconhecer Cristo como Senhor deste templo, não só como Senhor da igreja universal, aquele organismo vivo, né? Ou da igreja ali onde nós nos reunimos, cada um de nós, na nossa igreja local. Mas sim, lá ele é Senhor também, é claro, mas sim como Senhor do templo que está inserido em cada cristão, em cada convertido. Ele veio para os seus. Então nós vemos aqui que o nosso templo interno, ele se torna um covil de ladrões quando nós deixamos que roubem este reconhecimento de Cristo como Senhor da nossa vida, do templo que está em nós. E quando nós deixamos outras coisas, pessoas, pensamentos, desejos ou qualquer outro elemento, qualquer outro fator que não Cristo governar a nossa vida. Tem pessoas que deixam superstições governar a vida, crença, tradição familiar, algum tipo de tradição da própria igreja, da própria denominação, mas não Cristo governando, algum tipo de usos e costumes, algum pensamento que seja externo da Bíblia, mesmo que a pessoa pense que seja bíblico, mas externo à Bíblia, ou mesmo pensamentos pessoais, filosofia humana, experiência humana, pensamento humano. Quando nós deixamos estas coisas governarem a nossa vida, nós estamos permitindo que estamos fazendo com que essas coisas sejam verdadeiros salteadores dentro de nós, roubando o reconhecimento de Cristo ser o Senhor do templo que está em nós. Então, nossa casa interna, nossa casa espiritual, nosso templo espiritual, deixa de ser casa de oração e se torna covil de ladrões quando nós deixamos alguém ou algo roubar o reconhecimento de ser Cristo o Senhor da nossa vida. Isso acontece também, se torna covil de salteadores o nosso templo, a nossa casa de oração interna, se torna covil de salteadores quando nós deixamos a avareza substituir a adoração e o amor. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo ele está falando dos dons, o apóstolo Paulo ele usa para os coríntios, ele usa 3 capítulos para falar dos dons, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. E o capítulo 13, ele reserva para falar apenas do amor, o dom supremo, mas é um dom de Deus, não é o homem que desenvolve amor, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Deus, Ele nos concedeu o amor para amá-lo. E é o próprio Deus que sustenta o nosso amor e que nos faz amá-lo. E aqui no capítulo 13, fala que no seu contexto, no que Paulo está dizendo aqui, que a maturidade cristã ela prioriza o amor. Ou seja, o cristão maduro, o cristão que sabe que ele é de fato um templo, não aquele que usa essa expressão só da boca para fora, eu sou templo do Espírito Santo. Falar é simples, mas aquele que de fato reconhece ser templo do Espírito Santo, reconhece Cristo como Senhor, o faz por amor. E este cristão é o cristão maduro. É o cristão que ele é humilde e ele reconhece o amor como prioridade absoluta. 1 Coríntios 13, Paulo usa de hipérboles, ou seja,
ele dá uma super dimensão às coisas, para que nós entendamos o quanto o amor é grande e importante na vida do cristão. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então até aqui o apóstolo Paulo está usando de hipérboles, ou seja, ele está dando uma dimensão muito grande a coisas para nos chamar a atenção para a importância do amor. Mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado, mesmo que eu conheça tudo, que eu tenha toda a ciência, mesmo que eu fale todas as línguas que existam de homens, e até se existir língua de anjos, e mesmo que eu conheça todas estas coisas, isso é uma hipérbole, porque é impossível alguém conhecer tudo isso, né? E a língua de anjos ele usa como essa ilustração para a hipérbole mesmo, né? Se eu não tiver amor, nada serei. Depois ele começa a explicar como que é este amor que deve habitar no templo interno, no meu templo íntimo, no lugar da avareza. Esse amor deve prevalecer, e não sentimentos avarentos, egoístas, mas sim este amor. E ele começa a explicar como que é este amor, né? A avareza é sentimento egoísta, sentimento de posse, sentimento de levar vantagem nas coisas, se me der algum proveito, né? Já o amor não, o amor ele é desinteressado. Então ele começa aqui a partir do verso 4 a explicar este amor, que deve habitar em nós. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É menino na fé aquela pessoa que professa ser cristão, mas coloca sua própria avareza e cobiça acima do amor de Cristo, do amor fraternal que Cristo nos ensinou, por Deus e pelas pessoas. Então, o templo interno tem que ser um templo de um cristão maduro, que prioriza este amor desinteressado e não a avareza. Verso 12. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior desses é o amor. Então, a caminhada do cristão, na vida do cristão, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. Então, a nossa casa espiritual, o nosso templo que habita em nós, se torna covil de salteadores quando deixamos que roubem de nós o reconhecimento de que Cristo é Senhor do nosso templo, Senhor da nossa vida, e se torna covil de salteadores quando deixamos que roubem de nós o sentido prático do amor e deixamos a avareza substituir o amor
desinteressado em nós. Ela se torna também um covil de salteadores, quando a casa de Deus ela é tratada como minha casa, e não casa de Deus. Quando a casa deixa de ser de Deus para ser minha. Aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós não somos de nós mesmos. Para nós, cristãos de fato, não existe esta filosofia, esse pensamento de meu corpo, minhas regras. Não. Este corpo que eu habito pertence a Deus. E ele deve viver segundo as regras de Deus. E o templo que existe em mim, que é do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, ele não é minha casa, ele é casa do Espírito Santo. E eu habito nele. Eu estou nesta casa, eu habito neste corpo, mas ele não pertence a mim. Ele pertence a Deus. Eu não sou dono do meu corpo. O meu corpo pertence a Deus. Eu não tenho autoridade sobre o meu corpo para fazê-lo, por exemplo, deixar de envelhecer. Mas ele pertence a Deus e ele vai cumprir os dias que Deus determinou para ele. Enquanto isto, eu devo tratar a casa de Deus que há em mim como casa de Deus e não como minha casa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, quando ele se refere ao Espírito Santo que habita em mim, quando ele se refere ao fruto do Espírito Santo, a partir do capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, as paixões da carne, Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então a casa, ela não é minha, ela é de Deus. Eu estou na casa. Então eu não entrego o meu corpo para essas obras da carne, mas sim tenho que andar em espírito. Se eu estou deixando as obras da carne governarem o meu corpo, eu estou permitindo que a casa de oração que deveria haver em mim, o templo de Deus, se torne covil de salteadores. E finalmente, irmãos, a nossa casa de oração que habita em nós se torna covil de salteadores quando palavras e petições egoístas superam a intercessão que deveria haver. Quando a nossa oração se torna apenas petições egoístas. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então esta casa, ela se torna covil de salteadores quando a nossa oração deixa de ser, quando o nosso templo deixa de ser uma casa de oração pelas pessoas, pelos aflitos, pelos desvalidos, por aqueles que sofrem, e se torna um centro de petições egoístas para nós mesmos esbanjarmos em nossos próprios prazeres e deleites. Aqui um livro antes aqui em Hebreus capítulo 13, verso 3, o autor aos Hebreus diz assim: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maus tratados. Então lembremos dessas pessoas que estão sofrendo maus tratos, sofrendo enfermidades, encarcerados, pobres, desvalidos, aflitos, angustiados, e oremos por eles. Vamos interceder por eles, nos coloquemos como se nós mesmos estivéssemos passando por aquilo, né? E coloquemos as nossas orações, a nossa casa de oração interna, a serviço dos pequeninos de Jesus. Oremos pelas pessoas que estão passando tantas adversidades. Bom, eu quero concluir só dizendo, né, que a nossa vida, ela será a casa de Cristo, casa de oração, o santuário em nós. Será de fato casa de oração e templo do Espírito Santo de fato. Quando não roubarmos mais de nós mesmos as características cristãs do nosso pensamento, da nossa conduta e do nosso propósito, do nosso objetivo de vida. Quando nós deixarmos, as coisas de Cristo serem o nosso alvo, o pensamento de Cristo ser o nosso pensamento, as características do amor fraterno que Ele nos ensinou, encher a nossa vida. E então teremos dentro de nós uma casa de oração. Mas quando nós deixamos roubarem de nós o reconhecimento que Cristo é o Senhor do templo que está em nós, Ele é o Senhor. Quando nós deixamos que a avareza substitua a adoração e o verdadeiro amor, o amor desinteressado em nós, quando nós começamos a tratar esta casa como minha e não como casa de Deus, a casa onde estou que é de Deus, mas quando eu começo a tratar como minha e fazer minhas próprias regras, ou quando eu transformo esta casa de oração, em vez da oração súplice pura, a oração do amor pelas pessoas, quando eu transformo ela em orações apenas de petições egoístas e deixo elas superarem a verdadeira intercessão. Neste caso, a casa de oração em mim está se tornando um covil de salteadores. Uma palavra que talvez nos ofenda, mas é uma palavra que vem para trazer correção. Agora, se identificamos que, graças a Deus, estamos perseverando numa casa de oração e, de fato, um templo do Espírito Santo em nós, sem a presença desses salteadores que roubam as características cristãs que devem permanecer impressas internamente a nós, que possamos então perseverar, continuar pedindo a Deus
que nos mantém assim. Que Deus abençoe a sua vida e que o seu templo interno seja uma casa de oração e não um covil de salteadores. Deus te abençoe.